Bom, então partiu resolver aqui a nossa segunda questão do ITA no canal, né? Essa daqui também da prova que aconteceu em 2024. Questão número 42 da prova de matemática. E o enunciado diz o seguinte: o valor de k pertencente aos reais, de modo que as raízes do polinômio p de x estejam em uma progressão geométrica. Como a gente pode observar aqui, o nosso k é o nosso termo independente do polinômio, né? E ele quer o valor desse k, pertencente aos reais também, né? De modo que as raízes elas formem uma progressão geométrica, tá? Então, como o nosso polinômio aqui é de terceiro grau, a gente vai ter três raízes. Vou chamar elas de x1, x2 e x3. E agora, se eu chamar x1 de a, o nosso x2 vai ser a vezes q, que vai ser a nossa razão da PG, e o x3 vai ser a vezes q, né? Então a gente só multiplicou q do x2 para o x3 aqui. Isso aqui é a mesma coisa de a vezes q ao quadrado, tá certo? Então a gente colocou as nossas raízes aqui em termos de uma progressão geométrica, né? E eu também vou usar algumas relações bem conhecidas aqui, que são as relações de Girard, que eu vou trazer a demonstração delas aqui para o canal algum dia. Então, para quem quiser já ir pesquisando aí, é esse carinha aqui. E as relações dizem o seguinte, né? Primeiramente, eu vou explicar quem que são esses carinhas aqui, né? O B, o A, o C, o D, né? Então, vamos supor que a gente tivesse um polinômio de primeiro grau aqui. Seria ax mais b. Um polinômio de segundo grau seria ax ao quadrado mais bx mais c. E o polinômio de terceiro grau aqui, que é o nosso caso, seria ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Então, quem que são esses valorezinhos aqui, né? O b, o a, o c. São os termos que acompanham, né? No caso, o a vai acompanhar o x ao cubo, o b vai acompanhar o x ao quadrado, o c vai acompanhar o x e o d vai ser o termo independente. No caso aqui, o nosso d vai ser o nosso próprio k, tá certo? Então, vamos voltar aqui para as relações. O que que diz as relações, né? Diz que a soma das raízes, então, x1 mais x2 mais x3 vai dar menos b sobre a. Aqui no nosso polinômio, né? Como não tem nada aqui, o nosso x ao cubo está multiplicando 1. Então, o nosso a nesse caso aqui é 1, tá? Então, eu já vou deixar anotado aqui que o nosso a é 1. O nosso b vai ser o termo que está acompanhando o x ao quadrado, então é 3. O nosso c vai ser menos 6, né? Nunca esquecer aqui o sinalzinho também que acompanha o termo. E o nosso d, como eu disse, ele vai ser o nosso próprio k, é o que a gente está tentando descobrir aqui. E vamos lá, né? Menos b sobre a, então, vai dar essa soma das raízes aqui. Então, menos b, que é 3, sobre a, que é 1, então a gente fica com menos 3 mesmo, como resposta. Aqui o produto de 2 a 2 aqui, né? A combinação de 2 a 2 aqui das raízes. Então, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 vai ser igual a c sobre a. No caso vai ser menos 6 sobre 1. Isso aqui vai dar pra gente menos 6. E o produto de todas as raízes vai ser igual a menos d sobre a, né? O nosso d aqui é o nosso k, então vai ser menos k sobre a, o a, que é 1. Então a gente fica com menos k. Beleza. Então, a gente montou aqui as nossas relações. E o que eu vou fazer agora, né? Qual que é a ideia aqui? A gente vai substituir onde tiver x1 por a, x2 por a vezes q e x3 por a vezes q ao quadrado. Fazendo algumas manipulações no final, a gente vai conseguir o nosso valorzinho de k, a gente vai fazer umas substituições, algumas manipulações aí que vai ajudar a gente a encontrar esse valor, tá certo?
Então acompanha aqui, que vocês já vão entender. O x1, né, vamos pegar a primeira equação aqui agora. O x1 vai ser o nosso a, o x2 vai ser a vezes q, e o nosso x3 vai ser a vezes q ao quadrado. Tudo isso menos 3, né? O que eu fiz? É só substituir as raízes aqui, né? Como eu tinha feito aqui no início, beleza? Então, só fazendo a substituição. Eu já vou mexer nessa equação aqui. A gente pode colocar o a em evidência. A gente vai ficar com a que multiplica 1 mais q ao quadrado. Isso aqui também igual a menos 3. Então, vamos deixar ela assim, desse jeito, bem fatoradinha. Deixar aqui um izinho, que vai fazer referência a essa equação. Agora eu vou pegar a nossa segunda equação aqui, que é o x1 vezes x2, né? Então a gente vai ter x1 que é a, x2 que é a vezes q, mais x1 que é a vezes x3 que é a vezes q ao quadrado, mais x2 que é a vezes q, e x3 que é a vezes q ao quadrado. Tudo isso totalizando menos 6, beleza? Então aqui eu vou melhorar um pouquinho essa equação, né? Eu vou fazer os produtos aqui. A vezes a vai dar ao quadrado vezes q, mais a vezes a vai dar ao quadrado vezes q ao quadrado. E aqui vai ser a vezes a, que vai dar ao quadrado, e a gente tem q e q ao quadrado, né? Então, multiplicando esses dois termos aqui, a gente chega em q ao cubo. Tudo isso, novamente, igual a menos 6. E a gente pode perceber aqui que todos os termos dessa equação, né, eles possuem a ao quadrado vezes q, né? Então, aqui a gente tem a ao quadrado vezes q, literalmente. Aqui a gente também tem a ao quadrado vezes q, só que ele estaria multiplicando um qzinho aqui para ficar q ao quadrado. E também a gente tem aqui nesse termo a ao quadrado vezes q, só que multiplicando q ao quadrado, né? Então, colocando a ao quadrado vezes q em evidência, a gente vai ter a ao quadrado vezes q, né, que multiplica 1 mais q ao quadrado. Tudo isso totalizando menos 6 novamente. E se você fizer a distributiva aqui de novo, a gente acaba voltando na equação aqui de cima, tá certo? Então, vocês podem perceber que isso aqui é a mesma coisa dessa expressãozinha aqui de cima, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar 1 mais q ao quadrado de um certo valor. K não pode ser usado, né? Porque K a gente está tentando descobrir aqui. Eu vou chamar tudo isso daqui de alfa, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, né? Essa aqui é a nossa equação 2. Eu vou pegar a primeira equação. Também vou pegar a segunda equação. Vou colocá-las lado a lado aqui. E substituindo aqui, né, toda essa expressão pelo nosso alfa, a gente vai ter a vezes alfa, que é igual a menos 3. Aqui embaixo a gente vai ter a ao quadrado vezes q vezes alfa, que é igual a menos 6. Eu já vou adicionar mais uma paginazinha aqui que eu estou vendo que vai precisar. Ó, enquanto isso, eu não mexi nessa terceira equação aqui, tá? Só estou mexendo nas duas primeiras. O que isso daqui significa, né? O que isso daqui vai ajudar a gente? Se a gente dividir, né? Na verdade, vamos trabalhar na nossa terceira equação agora, para a gente ter um norte, né? Então, a nossa terceira equação é exatamente essa daqui. É o produto de todas as raízes, então x1 é a, x2 é a vezes q, e x3 é a vezes q ao quadrado. Tudo isso totaliza menos k, né? Então, a vezes a vai dar a ao cubo.
E Q vezes Q ao quadrado vai dar Q ao cubo, tá certo? Isso aqui, novamente, totalizando menos K. Pela propriedade dos expoentes aqui, a gente pode transformar esse produto aqui de cubos em A vezes Q, tudo isso elevado ao cubo menos K. Né? Isso aqui vai ser igual a menos K. Então, o que a gente precisa achar aqui? Né? A gente precisa achar A vezes Q. Achando A vezes Q, a gente vai ter o nosso valor de K. Tá certo? E é exatamente isso que a gente vai encontrar se a gente dividir. Deixa eu colocar uma setinha aqui, né? Se a gente dividir essa equação aqui por essa equação aqui, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Vou puxá-las aqui para baixo também. Então, a gente tem a nossa primeira equação, que é I, e a outra é II, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir elas, né? Então, a equação 2 eu vou colocar aqui em cima e a equação 1 eu vou colocar aqui embaixo. Então, como que vai ficar isso? A gente vai ficar com A ao quadrado vezes Q vezes alfa sobre A vezes alfa. Isso aqui vai ser igual a menos 6 sobre menos 3, né? Então, esse termo aqui dividido por esse termo aqui, e o menos 6 dividido pelo menos 3, a gente pode fazer isso. Agora aqui é o seguinte, o A vai cortar com esse expoente aqui, a gente só vai ficar com A vezes Q vezes alfa, né? E o alfa aqui a gente vai dividir, né? A gente vai cortar também o alfa pelo alfa. E por que a gente vai poder fazer isso, né? Porque o alfa, ele não vai, em hipótese alguma aqui, ser zero, tá? Porque a gente tem... Né, se a gente tentasse resolver essa equação aqui igual a zero, a gente ia encontrar algumas raízes complexas, tá? Então não ia dar certo. Não tem como esse produto aqui, essa expressão, ser zero. Então por isso que a gente vai poder dividir elas. Então dividindo elas aqui, a gente também, o menos 6 dividido pelo menos 3, a gente vai ficar com 2 como resposta. E no final de tudo, né? I sobre I vai dar pra gente A vezes Q, que vai ser igual a 2. Então, a gente descobriu o nosso A vezes Q. É só a gente jogar aqui no nosso K, né? Vou puxar aqui embaixo. Então, o nosso A vezes Q vai ser 2. Então, a gente já pode substituir. E isso elevado ao cubo, né? É igual a menos K. Então, 2 elevado ao cubo é 8, menos K. E a gente, multiplicando aqui os dois lados da equação por menos 1, a gente chega que o nosso K é igual a menos 8, tá certo? Então, essa aqui é a resposta do problema. Vai bater com a alternativa C. E agora eu vou mostrar, né, como que é o gráfico desse polinômio aqui. E a gente vai ver as raízes que de fato são, né, formam uma progressão geométrica, tá certo? Então, analisando aqui o nosso gráfico, né, no GeoGebra, a gente pode observar que o nosso gráfico ele intersecta aqui o eixo X, né, em menos 4, 1, quer dizer, menos 1, né, e 2. Então, essas são as nossas raízes do problema, né? Vou deixar anotado aqui. Isso aqui já é um extra, né, do exercício, então as nossas raízes são menos 4, menos 1 e 2, né? Então, à primeira vista, isso daqui não parece estar numa progressão geométrica, né? Mas é só a gente reorganizar eles aqui e a gente vai ver que eles vão sim estar numa progressão geométrica, tá certo? Então, se a gente pegar aqui, ó, menos 1, a gente coloca aqui, depois a gente coloca o 2 e depois o menos 4. Agora eu acho que ficou um pouquinho mais fácil de perceber a progressão, né? Se a gente pegar o menos 1 e multiplicar por menos 2, a gente chega em 2. Se a gente pegar o 2 e multiplicar novamente por menos 2,
a gente chega em menos 4. Então o nosso Q lá, que a gente estava trabalhando, ele é igual a menos 2. E essas são as nossas raízes, tá? Esse seria o nosso x1, o 2 seria o nosso x2 e o menos 4 seria o nosso x3. Então é isso aí. É, bateu lá a alternativa e a gente verificou aqui com a nossa calculadora gráfica, né, que realmente as raízes formam uma progressão geométrica. E eu vou ficando por aqui. Essa foi a resolução. Espero que tenham gostado.